Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilharmos a palavra de Deus. Sem mais demoras, vamos ao que interessa. João capítulo 3, por favor. O encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Diz assim a palavra: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és o mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Mais um encontro de Jesus. Agora, um encontro com um homem diferenciado da sociedade, um homem chamado Nicodemos. Nos primeiros versos do capítulo 3, João, o apóstolo que está registrando essa história, faz questão de nos dizer que Nicodemos era um homem de grande prestígio na sociedade. Primeiro, ele era um dos principais dos judeus. Segundo, ele era, de acordo com o próprio Jesus conhecia Nicodemos, ele era mestre em Israel. Só que uma coisa que a tradução em português ofusca, e que a língua original, que é a língua grega do Novo Testamento, ajuda a gente a compreender, é que na hora que Jesus fala que ele é mestre em Israel, Jesus usa o artigo definido. O Senhor é o mestre em Israel. Provavelmente Nicodemos era o homem mais inteligente, mais douto em toda a teologia do Antigo Testamento da sua época. Ele era um dos principais dos judeus, ele era o mestre em Israel. Ele também era um homem rico, era um homem de muitas posses. Provavelmente também era um homem velho, um homem de cabelos brancos, porque quando ele responde para Jesus: como que um homem velho pode voltar para o ventre da mãe? Então ele denunciou a sua idade. Então ele era um dos principais dos judeus, ele era o doutor da teologia da sua época, ele era rico, ele já era um ancião, um homem respeitado. De fato, esse homem não era qualquer um, era um homem que toda a sociedade judaica conhecia. Mas ele tem um problema, e esse problema que ele tem o faz ele caminhar até Jesus. A pergunta que fica, meus irmãos, é a seguinte: qual é o problema de Nicodemos? Bom, eu acredito que a gente vai descobrir qual é o problema dele se nós prestarmos atenção nos detalhes, nas pistas que o próprio apóstolo João deixou na narrativa. E a pista principal foi o horário do dia no qual Nicodemos foi buscar Jesus. Qual foi o horário? De noite.
E assim, vários teólogos tentam criar conjecturas, ideias do porquê Nicodemos teria buscado Jesus à noite e não durante o dia. Alguns vão dizer, por exemplo, que ele foi buscar Jesus à noite para não ser reconhecido ele, um cara com o status quo mais elevado da sociedade, com um rabi marginal, como Jesus. Então, em outras palavras, alguns acreditam que ele tinha medo de ser reconhecido, medo de estar andando com Jesus em público. Pode ser que seja isso, mas eu tenho certeza que essa não é a principal razão do fato de João ter colocado que Nicodemos foi buscar Jesus à noite. Tem uma pista no Evangelho de João, no capítulo 13, que quando Jesus está à mesa com os 12, Jesus diz que uma pessoa irá traí-lo, e essa pessoa vai colocar o pão no meio do bocado ali, no vinho, e assim vai traí-lo. E João, com a sua sabedoria, diz: quando Judas traiu Jesus, era noite. Isso leva alguns estudiosos a pensar que a noite no Evangelho de João não é meramente uma parte do dia que tem 24 horas. Noite não é apenas parte do clima comum que nos envolve a todos. Noite no Evangelho de João é um estado da alma. Judas só traiu Jesus porque ele vivia em trevas. Ele era a própria noite. E exatamente na noite em que Jesus foi traído por ele, ele foi dominado por espíritos malignos. Então, noite, irmãos, é muito mais no Evangelho de João do que um momento do dia. É um estado de espírito. E é assim que Nicodemos se encontra. E como que eu sei isso? Porque quando Jesus conversa com ele, Jesus imprime para nós o real diagnóstico da vida de Nicodemos. Ele é um homem religioso, ele é um mestre, ele é o maior dos teólogos da sua época. Não obstante, Jesus diz que ele nunca passou pela experiência de nascer de novo. Ele nunca passou pela experiência de ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele está em morte espiritual. Ele está nas trevas. E João descreve a treva de Nicodemos, descrevendo o momento do dia em que ele vai buscar Jesus. Ele foi à noite, porque os olhos desse homem, o coração desse homem, estava completamente imerso num nevoeiro, numa treva profunda. Apesar de ser um religioso, apesar de ser um homem que frequentava todos os sábados as sinagogas, e provavelmente não apenas os sábados, mas outros dias da semana, provavelmente o cara que mais leu o Antigo Testamento entre os seus companheiros de teologia, ele nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Isso é um problema não apenas de Nicodemos. Esse é um problema da igreja brasileira. Esse é um problema da igreja presbiteriana. Esse é um problema da igreja batista. Esse é um problema da igreja católica. Esse é um problema das igrejas metodistas, anglicanas. Esse é um problema do mundo. Nós estamos em meio a uma cidade repleta de igrejas. Nessa rua provavelmente vai ter mais alguma igreja, na esquina da frente provavelmente vai ter mais alguma igreja, mas por alguma razão o fato de sermos religiosos não nos torna regenerados. São duas palavrinhas bem diferentes: ser religioso e ser um regenerado. E é sobre isso que Jesus bateu um papo com Nicodemos, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje à noite. O que é novo nascimento? Como é possível alguém nascer de novo? E por que alguém nasce de novo? 3 perguntas que eu acredito que Jesus responde no seu diálogo com Nicodemos, e com certeza ele responde para nós, para mim e para você. O que é novo nascimento? Como alguém pode nascer de novo? E por que nascer de novo? Mas antes de eu entrar na resposta dessas perguntas, eu queria dizer para vocês, irmãos, que apesar do fato de sermos cristãos, religiosos, presbiterianos, evangélicos, do jeito que você preferir se autodenominar, o fato de sermos religiosos não é garantia de sermos realmente salvos. Quando nós estivermos na presença de Jesus, seja quando Ele voltar,
no seu retorno para a terra, ou seja, quando nós formos nos encontrarmos com Ele, seja no céu ou no inferno, o que Ele vai perguntar para nós não é: você foi batizado na infância? Você foi membro da Unida? Você foi membro da Igreja da Penha? Você tocou no louvor? Você foi missionário? Você foi pastor? Você foi um presbítero? Você foi um diácono? A pergunta que Jesus vai fazer para nós não é essa. A pergunta, na verdade, Ele já fez: você me ama? E eu fico pensando, meus irmãos, nós somos religiosos, nós somos crentes profissionais, mas muitas vezes a nossa boca é um celeiro de mentiras. Nós nos arrumamos bonitinho para irmos à igreja, mas às vezes o nosso comportamento no nosso ambiente de trabalho é um comportamento pagão. Nós, quando estamos na igreja, às vezes nós nos comportamos bem, mas quando nós estamos no estádio de futebol, parece que nós mudamos de time. Às vezes, quando a gente está ofertando aqui na igreja, parece que nós somos santos, mas quando a gente põe a mão em dinheiro na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, parece que o dinheiro se transforma num Deus e não apenas num objeto. Por que será que no meio evangélico o divórcio é algo tão comum quanto na sociedade secular? Por que será que dar calote é uma coisa tão comum dentro do ambiente evangélico quanto no ambiente secular? Por que será que pais tendo conflitos com os seus filhos e filhos conflitos com seus pais no meio evangélico é tão comum em relação ao mundo secular? Por que será que a maneira como nós lidamos uns com os outros, com gritarias, com maledicência, com tanto desrespeito, no mundo evangélico é tão igual como na sociedade como um todo? Sabe qual é a minha resposta? É que nós somos apenas religiosos, mas não passamos ainda pelo processo da regeneração. E é isso que Jesus está tentando ensinar para esse homem. Não obstante ser o maior mestre da sua geração, não obstante ser um homem experimentado pela vida, não obstante ser um homem com muitas posses, com muita sabedoria, com muito prestígio social, Nicodemos, esse homem tão importante, nunca experimentou o Espírito Santo dentro do seu coração. Ele nunca experimentou tudo aquilo que por uma vida inteira ele pregou para os outros. Nunca experimentou para si mesmo. Não é uma realidade trágica isso? Não é uma realidade complicada? E pode ser que você que está me ouvindo hoje aqui esteja vivendo na mesma realidade. Não obstante ser um membro de uma igreja, dar o seu dízimo, ouvir pregações e pregações, cantar esses louvores que cantamos, pode ser que você seja apenas um religioso e não um regenerado. Mas, como eu não vim trazer tragédia e causa aqui para vocês hoje à noite, vamos então às perguntas. O que é novo nascimento? Como alguém pode nascer de novo? E por que nascer de novo? Bom, a primeira coisa, o que é nascer de novo? Jesus deixa muito claro que nascer de novo não é algo que o ser humano pode fabricar. O que ele disse aí? Que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isto é, seres humanos produzem seres humanos. O Espírito Santo produz coisas espirituais. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ou como disse o próprio João, aquele que não nascer do alto, são sinônimos, do alto, aquele que não nascer de Deus. Ou seja, novo nascimento não é algo que o ser humano tenha competência para realizar. Não importa quanto você se esforce, não importa quanto você seja um bom homem, uma boa mulher, não importa quantas sejam as suas boas obras, não importa quanto você seja um religioso, é impossível que um homem ou uma mulher por si mesmo consiga produzir redenção para a sua própria alma. É impossível. Você pode fazer como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, dar o seu corpo para ser queimado, dar todo o seu dinheiro para os pobres, dar a sua alma para a religião. Mas se você não fizer isso, por amor, você jogou a sua vida fora. Não valeu nada. Novo nascimento, pelo contrário, é uma obra exclusiva de Deus.
É uma obra imediata de Deus. Deus não precisa de meios, Ele faz imediatamente, de cima para baixo, sem intermediários, sem precisar da igreja, sem precisar dos pastores, sem precisar inclusive da sua palavra. Ele é soberano e livre para tocar um coração e tirar aquele coração das trevas e levá-lo para a luz. Aquele que nasce de Deus é uma obra espiritual de Deus. E é por isso que você vê tanta gente crente em igrejas que não se prega o evangelho. A nossa igreja presbiteriana da Penha, nós recebemos, gente, mais de 20 pessoas de igrejas que eu não vou citar o nome aqui, mas são igrejas que não pregam a Bíblia, igrejas que não pregam o evangelho, e nós recebemos essas pessoas, nós fazemos perguntas para elas se elas creem em Jesus, se elas creem na Bíblia, e os olhos delas brilham. Como você explica uma coisa dessa? É uma obra imediata, exclusiva, protagonista do próprio Deus. Isso é regeneração. Mas há uma segunda coisa que Jesus ensina sobre o que é novo nascimento. E diz que é uma obra que acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. É uma obra interna, não é uma obra externa. É uma coisa que é como se fosse um novo nascimento. É como um embrião que nasce e então dá seu rosto para o mundo. Eu, quando penso nisso, eu lembro de uma história que eu inventei. E peço a permissão de vocês para contar para vocês, porque me ajudou muito a entender esse texto. Imagina aqui, minha esposa está agora ali no Mackenzie estudando seu belo curso de gastronomia que me rendeu alguns quilos a mais. Imagina que acabando o culto aqui, eu vou pegar ela no Mackenzie e aí a gente passa num restaurante, ou melhor, antes de passar num restaurante, porque eu já estou com fome, a gente passa num pet shop, e ela adora animais, quis ser veterinária uma época da vida, eu convenci a não fazer isso. A gente vai num pet shop e aí eu dou um pet para ela de presente, porque a gente já teve coelho, a gente já teve cachorro, está na moda uma outra coisa, que agora são os porquinhos. E eu compro, porque a gente passou esses dias lá de casa, vi um porquinho numa coleira, acredite se você quiser, está na moda. E aí a gente pega um porquinho de estimação no pet shop, e sabe como a gente pega ele? A gente pega ele limpinho, sabe a tomadinha dele aqui no nariz? Rosada, com a sua pelinha completamente perfumada, com um rabicozinho maravilhoso, e coloca nele uma camisetinha do Palmeiras, com o símbolo da Crefisa embaixo. Aí a gente pega esse porquinho, sabe o que a gente faz? A gente deixa em casa, deixa ele brincando no quintal, e aí a gente vai para um restaurante. E aí estou eu lá com a minha esposa no restaurante, obviamente escolho o restaurante italiano para honrar o Francesco do meu nome, e então nós pedimos aquela lasanha ou nhoque, que seja lá o que for, e de repente começa a chover, e chove muito. E eu fico pensando, o nosso porquinho está no quintal da nossa casa, nessa chuva, brincando na grama. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu com ele? A gente sai do restaurante, chega em casa, quando a gente abre a porta de casa, adivinha? Aquele porquinho que uma vez estava cheiroso, limpinho, bonitinho, com uma gravatinha verde no seu pescoço, está envolto em lama, envolto em grama, envolto em água, em sujeira. E qual é a reação que nós temos quando nós vemos tudo isso? Apenas uma: é porco mesmo. Não podia ser diferente, porque porco faz porquice. Por que essa ilustração ajuda a gente a entender o que é novo nascimento? Muito simples. Eu tentei mudar o lado exterior desse animal, eu tentei mudar o perfume desse animal, eu tentei mudar as roupas desse animal, eu tentei mudar tudo o que diz respeito à forma desse animal, mas eu em nenhum momento da história atingi a essência desse animal. E é isso que Jesus está dizendo para nós a respeito do novo nascimento. Novo nascimento não é mudar a forma, não é mudar a sua agenda, não é colocar um dia de adoração na sua agenda, não é mudar apenas as suas amizades, não é tocar o que é do lado de fora. Novo nascimento é Deus entrando dentro da sua alma e mudando a sua essência, mudando os seus desejos, mudando as suas vontades, mudando o seu caráter, mudando aquilo que você ama, mudando aquilo que você é apaixonado. Isso é nascer de novo.
É uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro, que obviamente com o passar dos anos, com o passar do tempo, vai adquirindo manifestações externas, mas é uma obra proeminentemente interna, que toca a essência. Mas Jesus diz mais a respeito do novo nascimento. Não é apenas uma obra exclusiva de Deus, não é apenas algo de dentro para fora, é como você experimentar o poder do reino de Deus agindo dentro de você. Nicodemo chega para Jesus e diz o seguinte: olha, ninguém pode fazer o que você está fazendo se o Deus Pai não estiver trabalhando nele. Você veio do Pai, eu tenho certeza disso. Nicodemos tinha a teologia certa, mas o que Jesus diz para ele: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Isto é, quem nasceu de novo está agora fazendo parte do reino de Deus. E Jesus diz: é como o vento que sopra onde quer, não ouve a sua voz, mas você sabe que o vento passa sobre você. É assim que é nascer de novo. É você entender que não vive mais apenas nas dimensões naturais, mas há uma força, um poder, uma pessoa sobrenatural guiando, controlando e transformando a sua vida. Isso é nascer de novo. É ter essa experiência maravilhosa. Me permitam aqui abrir o coração para vocês e contar como que aconteceu a minha regeneração. É uma história longa, eu vou tentar resumir em alguns capítulos. Eu era um menino de 14 anos, um menino que gostava muito de rock, gostava muito de uma banda chamada Black Sabbath, Iron Maiden, entre outras. Eu tinha uma guitarra, gostava muito de distorção, tocava em bandas, tocava em noites com os meus amigos, mesmo tendo 13, 14 anos. Mas a minha casa era uma tragédia. Minha mãe, muito briguenta comigo, eu muito briguenta com ela. E o meu pai, o meu pai biológico me abandonou quando eu era uma criança. E meu pai adotivo foi condenado como um criminoso. Quando eu tinha 14 anos, ele morreu por ser condenado como um estuprador. E o meu coração partiu-se em pedaços. E eu pensava em morrer todos os dias. O rock não dava mais alegria para mim. Beijar as meninas da escola não dava mais alegria para mim. Sair com os meus amigos não dava mais alegria para mim. Pegar o maço de cigarro do meu pai escondido não dava mais alegria para mim. E foi nesse momento, meus irmãos, que Deus começou a mexer os pauzinhos e plantar o desejo por Ele mesmo no meu coração. Eu lembro que um dia eu estava com uma insônia terrível, porque só pensava em morte, no desespero da minha própria vida. E eu acordei às 4 da madrugada, com fome, sem sono, abri a geladeira, peguei um Danoninho. Eu adorava esse negócio. E comi um, comi dois, e quando falei, agora estou satisfeito, vou voltar para a cama. Ao voltar para o meu quarto era do lado do quarto da minha mãe, eu ouvi um barulho do quarto da minha mãe, eu pensei que era um rato, voltei para a cozinha, peguei uma vassoura, entrei no quarto, quando cheguei lá não era um rato, era minha mãe com a testa no azulejo do chão, ajoelhada, chorando, orando a Deus, fazendo apenas uma oração: Jesus, eu perdi o meu marido, eu perdi a minha família, mas eu não quero perder o meu filho, salva o meu filho. Eu subi para a minha cama, chorando, e eu fiz a minha primeira oração da minha vida. A minha oração foi a seguinte: cara, se tem alguém em cima, eu quero dizer uma coisa: eu não acredito em você, porque a minha vida é um lixo, porque tudo o que o Senhor já fez por mim hoje, eu não consigo ver como você existe, eu não consigo ver essa oração da minha mãe. Para mim isso não passa de um teatro, e amanhã eu vou acordar no mesmo horário, se ela não estiver orando por mim, não passou de uma lavagem cerebral que a igreja fez na cabeça dela. Fui dormir, passou uma semana e eu nem lembrava mais dessa oração, mas eu lembrava de uma coisa, que eu não conseguia dormir. Então eu acordei às 4 horas da madrugada de novo, fui para a cozinha, abri a geladeira, o resto da história você já conhece. Peguei 2 danoninhos, voltando para minha cama, novamente aquele barulho. Eu abro a porta e minha mãe estava de joelhos, com a sua testa no azulejo do chão, chorando e dizendo a Deus: Senhor,
eu não quero mais nada na minha vida, eu só quero que o Senhor salve o meu filho. Eu dormi, engoli seco. No dia seguinte, era uma segunda-feira, fui para a sala de aula, eu estava na 7ª série, e era aula de matemática, o professor faltou, e a aula de matemática eu sempre chorava, não apenas pelas notas, mas eu estava com uma angústia tão profunda que eu não queria conversar com os meus amigos, eu colocava a cabeça nos cadernos, e molhava todas as pautas daquele caderno, até que um menino do fundo se aproximou de mim, um cara que nunca tinha conversado comigo antes, se aproximou de mim e disse: cara, o que está acontecendo com você? Você chora todo mês, na mesma aula, você não gosta do professor? Qual é o teu problema? Meu problema não é o professor, meu problema não é a aula, meu problema não é você, meu problema não é a sua escola, meu problema é a vida, cara. A vida acabou para mim. Eu tentei suicídio 3 vezes, mas nunca consegui, porque sempre fui um medroso, para não dizer outras palavras. Aí aquele cara falou assim para mim: olha, eu sei o que você está passando, e eu sei o remédio, é Jesus. Eu ri da cara dele, eu falei assim: o que Jesus pode fazer por mim? Não pode fazer nada por mim. Eu falei assim: por que você não experimenta? Vamos na igreja lá. Eu vou numa igreja, uma igreja presbiteriana, nem sabia o que era isso. Vamos numa igreja lá comigo, aí sem compromisso, se você gostar você fica, se você não gostar você vai embora. E eu fui, e hoje eu sou o pastor da igreja. Sabe por quê? Porque quando eu entrei naquele lugar, eu ouvi falar que a raiz da amargura da minha alma, a raiz dos meus problemas, não era o meu pai, não era a minha mãe, não era a minha tristeza, não era a minha angústia, era a minha distância do Deus Criador. E aquele negócio foi penetrando na minha alma, foi penetrando na minha mente. Falei assim: como que eu estou distante do Deus Criador? E comecei a perguntar para os pastores, comecei a perguntar para os presbíteros, e eles começaram a abrir a Bíblia e me explicar quem era Deus, quem somos nós, quem é Jesus e o que Jesus oferece para nós. E aquilo entrou na minha alma como uma flecha. E eu lembro que depois de 3 semanas frequentando a igreja presbiteriana da Penha, eu voltei para casa, era um domingo à tarde, minha mãe não estava em casa, eu estava tentando fritar um ovo, e eu queimei 3 ovos consecutivamente, porque eu só conseguia pensar em uma coisa: eu me entrego para esse Deus ou não? Vinha uma voz na minha direita que dizia assim: cara, você é um cara bonito, você é um cara que tem um futuro pela frente, por que você não vai para o mundão, não continua com a sua banda, e você não cruza aí o mundo todo tocando, tendo várias mulheres e tendo tudo que você quiser, quando tiver 40 anos você volta para a igreja, e aí você vira crente. E a outra voz dizia: olha cara, não ouve o que esse cara está dizendo não, o que importa é se você se entregar para mim, eu te faço uma nova vida aqui e agora, uma vida que você nunca vai se arrepender de ter começado a viver. E aí eu queimei o 3º ovo, falei: meu Deus do céu, hoje eu não vou comer. Eu sei que eu fui para o sofá da minha sala, eu dormi, e no meu sonho eu ouvi essas 2 vozes de novo falando comigo. Eu só sei que eu acordei, eu ajoelhei no pé do sofá e fiz a minha 2ª oração. Você lembra da primeira? A primeira eu chamei Deus de cara, a segunda eu chamei: Senhor, recebe o meu coração, a minha vida não tem sentido se não for para o Senhor. Cancela e fecha o livro da minha velha história, abre o novo e escreve o que o Senhor quiser, eu sou teu. E a partir desse dia nunca mais fui o mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou falando para vocês de religião, eu estou falando para você de regeneração. É uma obra de Deus, é uma obra de dentro para fora, e é uma obra poderosa, que muda corações duros, quebrados. Eu estava acostumado a ouvir Iron Maiden, na igreja tocava Diante do Trono, mas o meu coração não estava nem aí para isso, porque o que eu queria era ouvir de Jesus. E hoje em dia, muitas vezes, nossos grupos de jovens, nós mudamos as músicas, nós mudamos os ritmos, nós somos descolados, mas nada disso atrai o pecador. Só uma coisa é capaz de atrair o coração do pecador, e é o próprio Espírito Santo de Deus. Sem Ele, todos os nossos encontros, todas as nossas estratégias são absolutamente nada. Precisamos do Espírito Santo. Isso é novo nascimento. Amém, gente? Já passou por essa experiência? Já experimentou esse poder?
como que um caminhão atropelando você e matando você e você nascendo de novo. Uma experiência com Deus é impossível de ser confundida com uma experiência meramente religiosa. Mas há uma segunda pergunta aqui para nós avançarmos. Não apenas Jesus diz o que é novo nascimento, Jesus quer nos ensinar hoje à noite como é possível ter essa experiência de nascer de novo. Como? E essa pergunta quem fez foi Nicodemos. Ele disse: como pode suceder isto? Acaso pode alguém voltar para o ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus no verso 14 vai dizer para Nicodemos como é possível. Não é voltando para o ventre materno. Sabe como é? É do modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim tem que ser levantado o Filho do Homem, e todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Ou em outras palavras, recebe essa vida que faz e capacita a nascer de novo. Então o que tem que fazer? Tem que fazer igualzinho aconteceu com a serpente no deserto. What? Como? Que serpente? Está no Novo Testamento? Não. Então quer dizer que só dá para saber o que é nascer de novo se você conhecer o Antigo Testamento. E um livrinho que você pula nas suas devocionais diárias, o livro de Números. Uau! Números 21, de 4 a 9. Vamos abrir lá? Para você ver como é que nasce de novo. Números 21, de 4 a 9. É o texto mais improvável para você entender como é que pode nascer de novo. Mas foi o texto que Jesus sacou durante aquela conversa. Números 21, verso 4. Deixa eu só contextualizar para vocês. O povo de Israel estava no deserto e eles estavam inconformados com a liderança de Moisés, porque eles sentiam sede, eles sentiam fome, eles queriam voltar para as churrascadas que eles faziam no Egito, eles não aguentavam mais o deserto, eles não aguentavam mais peregrinar sobre aquele calor causticante, não aguentavam mais essa vida de povo de Deus, queriam voltar para o Egito. Sabe o que eles fizeram? Primeira democracia israelita, eles elegeram por unanimidade um novo Moisés, e como primeira medida política, voltar para o Egito. Aí sabe o que aconteceu? Eles se juntaram e foram falar com Moisés. Moisés, a gente está de saco cheio de você, a gente não aguenta mais essa política de pão e água, e a gente está voltando para o Egito. A gente tem nojo do maná que Deus nos deu. Nós estamos cansados de você e cansados do seu Deus. Ai, se eu fosse Deus, eu matava um por um. Ainda bem que eu não sou. Ainda bem que eu sou homem. Mas Deus, Ele não é tão diferente. Não teve uma postura tão diferente da minha. Sabe o que Ele fez? Aí o verso 4 em diante você vai entender a história. Olha lá comigo. Diz assim: então partiram para o Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por quê? Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Onde não há pão, não há água, e a nossa alma tem fastio, nojo desse pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo então a Moisés e disse: olha, Moisés, a gente pecou, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Fala com ele, Moisés. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela no topo da haste, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esse é o texto que Jesus está citando para Nicodemos. Pergunta: Nicodemos conhecia essa passagem? Melhor do que qualquer um do seu tempo. Ele entendeu. O problema é que a gente não entendeu. Que a gente não conhece nada de Antigo Testamento, mas vou explicar para você. Por que uma serpente?
Naquela cultura, preste atenção nisso, a serpente era um animal mitológico que tinha o poder de curar. Aliás, da onde que se retira o antídoto para os venenos de uma serpente? Da própria serpente. Aliás, no jaleco dos médicos, qual que é o símbolo que está no braço deles? Uma serpente. A serpente representava a cura já naqueles dias. E o que é que então Deus decidiu fazer? Primeiro, juízo. Jogou um monte de serpentes no povo. O povo está rebelde, o povo quer um novo líder, o povo não quer mais saber de mim, então eles vão comer o pão que o diabo amassou. E o povo começou a ser picado por serpentes. Era picada na perna, picada no braço, picada na cabeça, picada no pescoço, picada em todas as regiões do corpo. Era criança, era velho, era adulto, era mulher, era senhora, era criança. Todos estavam sendo picados. Imagina você, numa sexta-feira à noite, com o Netflix ligado, você está sentado no seu sofá, tomando sua água, e de repente, você toma uma picada. E você está lavando louça, e de repente, uma cobra gruda no seu braço, de repente está jogando bola, vai pronto para fazer o gol, uma serpente pica a sua perna. Meus irmãos, que engraçado, que trágico ao mesmo tempo. O povo entendeu. Havemos pecado. O que o povo foi fazer? Empicharam o Moisés 2 que eles tinham elegido, foram falar com Moisés, falaram: Moisés, pelo amor de Deus, vai fazer uma oração lá no monte, e disse para Deus que a gente está arrependido, a gente não quer mais tomar picada de serpente. Moisés subiu para o monte, fez uma oração, Deus deu uma ordem para ele: Moisés, desce lá, faz o seguinte, constrói uma serpente de bronze, uma cobra de bronze, desenha ela, esculpa ela bonitinha, pega uma haste bem grande, um pedaço de madeira bem alto, e coloca na posição mais estratégica do arraial e do acampamento. Então Moisés pegou a serpente, pregou ela na haste e colocou sobre o monte mais alto do acampamento. Então a ordem foi a seguinte: todos aqueles que forem picados pelas serpentes abrasadoras, que estão carregando veneno no seu interior, devem olhar para a serpente de bronze no madeiro, e todos aqueles que olharem para ela e crerem que ela tem o poder de curá-los, imediatamente serão curados, e o seu veneno será cancelado. Agora você volta para João 3 e veja o que é que Jesus mudou no texto. Jesus não disse que mais uma serpente vai ser levantada. Quem ele disse que vai ser levantado? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. E todo aquele que olhar para ele numa haste, numa cruz de madeira, que estiver envenenado pelo seu pecado, e olhar para ele e crer nele, depositar sua esperança de cura nele, imediatamente terá o seu veneno cancelado e morrerá comigo para nascer de novo e ser regenerado, ter vida eterna. Mais ou menos o seguinte: o salário do pecado é a morte. Por causa disso Cristo teve que morrer a fim de nos salvar. Isso significa que a menos que você creia na morte de Cristo, você morrerá condenado pelos seus pecados eternamente. Mas, uma vez que você olha para a cruz de Jesus e acredita que naquela cruz Ele atraiu todo o seu veneno, atraiu toda a sua inveja, todas as suas mentiras, todos os seus adultérios, todas as nossas imoralidades, todas as nossas vãs palavras, que na cruz Ele atraiu os pecados da humanidade. Ao olharmos para Ele, Ele atrai a nossa morte e nos dá de presente a sua vida. Portanto, saímos da morte para a vida. Aquele que crê em mim passa da morte para a vida. Como é possível nascer de novo? Resposta: crendo do fundo da sua alma que Jesus Cristo substituiu a sua morte na cruz, e em substituindo a sua morte, substituiu também a sua vida. Deu a vida dele por você. Quando você crê nisso, acontece uma química no seu interior. O seu velho homem é enterrado e sepultado, e um novo é plantado e semeado no seu interior, que nasce de novo. Entendeu? Ou quer que desenhe?
É pela fé. É pela fé, não na fé, é pela fé em Cristo crucificado. Sabe como eu entendi isso? De forma mais brilhante, de forma mais colorida, quando eu vi uma história lá dos Estados Unidos. Morei lá um mês e eu vi uma história que me marcou muito, de um menino de 17 anos. Esse menino se rebelou contra o seu pai. Ele queria ir numa festa de faculdade, começava meia-noite, pediu o carro do pai emprestado, o pai não deixou, mandou ele dormir no quarto. Então quando deu 1h, os amigos ligaram para ele e falaram: cadê você, cara? Está todo mundo aqui na festa, por que você não vem? Meu pai não deixou eu pegar o carro, ele me deixou de castigo. Ué, você sabe onde está o controle do carro, o controle da garagem? Pega o carro e vem, cara, que careta. Então o menino lembrou onde o pai guardava o controle da garagem, a chave do carro, abriu o portão, pegou o poçante e saiu rumo à festa, numa das avenidas, numa das parkways mais violentas de Nova York. E ele estava andando a 180 milhas por hora. O que acontece com jovens idiotas que desobedecem aos seus pais e andam 180 milhas por hora nos Estados Unidos? Eles batem o carro, atraem policiais ao redor deles e vão presos. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele bateu numa senhora, a senhora entrou em coma, foi para o hospital e ele foi para a corte americana prestar testemunho perante o juiz. E lá diante do juiz, o juiz fez algumas perguntas. Você estava ontem, nesse horário, com o carro do seu pai, colidiu com o carro daquela senhora, você se declara responsável por todos os seus atos? Sim. Então o juiz, sem mais delongas, bateu o martelo e lhe disse: condenado. 6 anos e meio de reclusão ou $40 mil de fiança. Menino de 17 anos. Então aquele juiz tirou o seu gorro, tirou o seu paramento, desceu as escadas, se aproximou daquele jovem, pôs a mão no bolso, tirou uma carteira que continha um talão de cheques, escreveu um cheque de $40 mil e deu na mão do menino, porque aquele juiz era também o seu pai. Moral da história: nós não temos apenas um Deus que é nosso juiz, nós temos também um Deus que é nosso pai. E sabe como esse pai, que é nosso juiz, resolveu o nosso problema? Porque qual era o nosso problema? O salário do pecado é a morte. Deus é juiz, sim ou não? Ele tem que fazer o que conosco? Dar o nosso salário, porque tem alguém aqui que nunca pecou na vida? Todos pecaram e, portanto, estão destituídos, excluídos da presença de Deus. Logo, todos os seres humanos, a partir do momento que nascem, já nascem com seu destino carimbado: condenado, 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 morte eterna, morte eterna. Ai, mas graças a Deus, o meu Deus não é apenas meu juiz, Ele é meu pai. E sabe o que Ele fez? Um dia Ele planejou tudo junto com o Espírito Santo e com o seu filho. Disse: filho, você vai ter que descer. E a semelhança daquele juiz, o nosso Deus, Jesus, esvaziou-se da sua glória, tirou seus paramentos divinos, desceu as escadas do céu e aterrissou aqui na terra. E Ele veio até nós, como um homem, como um servo, e pôs a mão no seu bolso e tirou um cheque de $40 mil? Não. Colocaram Ele na cruz e Ele ofereceu a sua vida por mim e por você. E o preço do sangue dele vale infinitamente mais do que tudo o que há de valioso nesse universo. Sangue do justo Deus. E quando você, irmão e irmã, preste atenção agora, não perca agora, quando você e eu nos achegamos à cruz de Jesus e miramos o sangue dele e vemos aquele Cristo ensanguentado na cruz, morrendo a morte que era nossa, recebendo a punição que era nossa, recebendo as porradas que eram nossas, recebendo a ira que era nossa,
acontece uma substituição, e a ira que você merecia cai sobre ele, e a justiça que ele era digno cai sobre você, e você é justificado pela fé e nasce de novo. Não é maravilhoso? Você não fez nada para merecer e não fez nada para receber. Você só precisa olhar e crer. Eu merecia a morte, mas ele morreu por mim. Portanto, a morte que era minha foi transferida para ele, e a vida que era dele é imediatamente transferida a mim e a você. É assim que alguém nasce de novo. Quando sua morte é atraída a Cristo e a vida de Cristo é atraída a Ele. Amém, irmãos? Já recebeu isso? Quando eu receber isso, acabaram-se os meus problemas. Porque agora minha vida acabou. Eu não preciso mais viver para mim, para os meus sonhos, para a minha felicidade. Eu posso viver para aquele que por mim viveu e morreu. Mas para nós terminarmos, eu já sei o que é novo nascimento, já sei como alguém pode nascer de novo, só falta a terceira. Por que nascer de novo? Será que Jesus responde? Verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que, meus amigos, vale a pena jogar a sua vida fora e entregar-se a Cristo e deixar Ele te dar uma vida nova? Por que vale a pena? Só tem uma razão, e a razão é, porque ninguém te ama como Deus te ama. Ele te ama de tal maneira, Ele te ama de forma concreta e não apenas teórica. Ele dá o seu Filho, Ele te ama de forma sacrificial, perdendo para ganhar você. E Ele te ama de forma incondicional. Não há como mudar o que Ele já fez. Ninguém te ama assim. E sabe qual é a nossa maior necessidade enquanto seres humanos? A nossa maior necessidade enquanto seres humanos não é ter um bom presidente. Sabia disso? Então não brigue com seus irmãos por causa disso. Ciro, o Bolsonaro, o Amoedo não morreram por você. Então não brigue por eles como se estivesse brigando por Cristo. O teu trabalho não é a sua maior necessidade que você tem. Então não perca o seu sono por causa do seu trabalho. E eu vou adiante, ainda bem que minha mulher não está aqui. A sua esposa não é a maior necessidade da sua vida. O seu marido não é a maior necessidade da sua vida. Os seus filhos não são a maior necessidade da sua vida. Sabe qual é a maior necessidade da sua vida e da minha vida? É sermos amados por Deus. É sermos abraçados aqui dentro. É recebermos vida de dentro para fora. É termos o nosso vazio, que é do tamanho exato de Deus, sendo preenchido pelo próprio Deus. E quando você recebe essa plenitude de Deus em você, o casamento é bônus, o trabalho é bônus, ter um bom país com uma boa política é bônus, tudo vira bônus, mas o jogo já foi ganho. A maior sede do ser humano é Deus, e é o que Jesus vai explicar agora no capítulo 4 de João, para a mulher samaritana. Ela tentou 5 casamentos, deu certo? Não. Ela tentou um amante, está dando certo? Não. Mas deu certo a partir do momento que ela abandonou a água de poço e passou a desfrutar da água da vida. A sua sede e a minha sede é uma sede de Deus, é uma sede profunda do amor de Deus, e Deus te ama profundamente. E esse é o único argumento que você precisa ouvir hoje à noite, para abandonar tudo aquilo que você acha que é vida e sair correndo para os braços dele. Uma vez uma senhora veio se aconselhar comigo. Ela tinha 2 filhos, um filho que era da igreja e um filho que estava nas drogas. E eu perguntei para ela assim: minha senhora, a senhora ama o seu filho que está dentro da igreja? Ai, pastor, eu amo com todas as minhas forças. Ele é um menino bom, ele é um menino que me obedece, ele ama Jesus, ele está aqui na igreja, ele adora, ele vai para a escola dominical, ele é do grupo de jovens. Ai, eu amo meu filho. A senhora ama o seu outro filho?
aquele que está nesse exato momento fora de casa, que vendeu a sua cama, que vendeu os seus móveis, que cheira cocaína e que não está na igreja. Você ama o seu filho? Ela marejou os olhos de lágrimas, os olhos começaram a ficar vermelhos e ela respondeu para mim assim: pastor, com todas as minhas forças, eu o amo tanto quanto o primeiro. E então eu disse para aquela senhora: senhora, como se parece o amor de Deus pela senhora? Como o seu filho que está dentro da igreja ou como o filho que está fora? Nós somos os rebeldes, nós somos os pródigos. Você não merece ser amado. Você não fez nada para Deus digno de ser amado. Eu não faço absolutamente nada para Deus digno de ser aceito por Ele. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele faz por mim, é por pura graça, por puro amor, e não por nada que eu tenha oferecido a Ele. Portanto, não questione o amor de Deus pela senhora por causa de um filho que está nas drogas. Continue afirmando o amor de Deus pela senhora, porque Deus ama também o seu filho. Irmãos, vocês entenderam isso? Deus te ama profundamente. E o amor dele não é apenas informativo, o amor dele é penetrante, transformador e constrangedor. Uma vez que você recebeu esse amor de Jesus no fundo da sua alma, é impossível continuar vivendo da mesma forma. Como disse um sábio do passado, Deus nos ama e nos aceita como estamos e do jeito que somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. O amor dele nos transforma, o amor dele nos muda dia após dia, e o amor dele faz com que escolhamos sair da morte e entrarmos para a vida, porque ele mesmo vai nos atraindo para isso. O amor dele é incomparável. Para tentar fechar, para vocês entenderem o que é o amor de Deus por nós, eu vou dar uma outra ilustração. Imagina que eu e minha esposa, nossa primeira lua de mel, nós fomos para Punta Cana, República Dominicana, e eu vi aquele paraíso com os meus olhos, de mãos dadas, pés na areia, pés descalços, aquela água gelada entrando nos meus dedos. Eu então parei, veio uma alta brisa no meu rosto, eu disse para ela: olha, meu amor, eu te amo. Você é linda, você é doce, você lava a louça, você faz comida, você gosta de mim, você faz carinho, você é maravilhosa, olha, eu te amo. A gente se abraçou e deu aquele beijo maravilhoso. Mas a gente completou 2 anos de casamento no ano seguinte e fomos para um outro lugar, para Arraial do Cabo. E lá, parecido com o cenário anterior, nós estávamos com os pés descalços, pés na areia, a água entrando nos nossos dedos, de mãos dadas, caminhando pela orla da praia. Ela virou para mim e disse: Jean, você deixou a toalha molhada de novo em cima da cama. Você deixou aquela sua meia fedida no corredor de casa e tinha visita. Você não deu comida para o cachorro. Você deixou os nossos coelhinhos morrendo de fome. Ai, mas você deixa a cueca no lugar errado, você é desorganizado, você às vezes acorda atrasado e perturba todo mundo. Mas, apesar de tudo, eu te amo. Como você acha que o amor de Deus se parece? Com a minha primeira lua de mel ou com a segunda? Hein, irmãos? Ai de vocês falar que é a primeira. Imagina você: ai, Deus me ama, Deus olha para aquele irmão, olha que barbinha bonita, ai como eu amo ele. Ai, aquela irmã, como ela me adora, como ela levanta a mão, ai como ela toca, nossa, aquele baterista, como ele toca bonito. Deus olha para nós: nossa, mas como você mente, mas como você é dissimular, como você peca, mas como você me desobedece, como você desonra uns aos outros, como você é pecador, mas por alguma razão que nós desconhecemos, Deus nos ama, sabe tudo o que fizemos, tudo o que estamos fazendo, tudo o que estamos pensando, tudo o que faremos, e continua gostando da gente, e continua acreditando na gente, e jamais anulará o seu plano redentor para nos resgatar eternamente. Por isso, irmãos,
vale a pena seguir Jesus. Vale a pena abandonar tudo aquilo que você está colocando na frente de Deus e deixar Deus ser o primeiro e orientar toda a sua vida ao redor de Jesus, porque Ele te ama como ninguém jamais te amou ou vai te amar. Pergunta: Nicodemos entendeu isso? Graças a Deus. No capítulo 20, 19 e 20, Jesus foi crucificado. Qual foi o primeiro homem? Qual foi, na verdade, depois do apóstolo João, o único homem que estava ali diante da cruz? Nicodemos. E qual foi o primeiro homem que tomou a atitude corajosa de pedir o corpo de Jesus para embalsamá-lo com toda a honra? Nicodemos e o seu amigo José de Arimateia. E ele enterrou Jesus no lugar mais digno que o homem poderia ser enterrado. Esse homem, no momento da morte de Jesus, estava bem vivo, porque foi a morte do Senhor que o trouxe para a vida. Ele se lembrou das palavras de João 3, que o Filho do Homem tinha que ser levantado, para que ele nascesse de novo. E lá estava Nicodemos, para ver olhos nos olhos o seu Senhor levantado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Se você puder, abaixe sua cabeça. Tenha uma conversa com o Pai. Tenha uma conversa com o Filho, com o Espírito Santo. Não sei, irmão e irmã, como é que você está. Se você está apenas vivendo na dimensão da religião, ou se já experimenta o frescor da vida da regeneração. Mas eu queria te dizer em nome de Jesus, se você é meramente um religioso, caia fora desse ritualismo exterior e peça para que esse cordeiro cancele o veneno que apodrece a sua alma, te estrague a sua velha vida e te dê uma nova, te ressuscite, te regenere. Creia nisso. Creia nele e peça para ele te fazer uma nova criatura, para você sair daqui não apenas com uma nova agenda de segunda-feira, com uma nova agenda de domingo, mas com uma nova agenda para a vida, glorificá-lo e alegrar-se nele eternamente. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por todos que vieram aqui, por todos que estão acompanhando pela internet, por todos aqueles que ainda vão abrir esse vídeo. Em nome de Jesus, com toda humildade, eu peço, Senhor, que essa palavra venha como uma semente penetrar os corações, para que onde havia morte, possa haver agora vida, e vida abundante. Se, Senhor, alguém está me ouvindo aqui, e nunca experimentou o poder do Espírito Santo, nunca experimentou a alegria de pertencer ao teu povo, mas meramente foi um adepto a uma religião, que o Senhor possa fazer novo nascimento aqui, novo nascimento nos telespectadores da internet, novo nascimento aqui nessa igreja, novo nascimento em todos aqueles que estão algemados, presos, escravos do seu próprio querer, que possam, Deus, todos virem se prostrarem-se ao Cristo crucificado e assim sua morte ser atraída para a cruz, para que a vida da cruz seja penetrada e colocada sobre eles. Faz nascerem hoje, Deus, bebês, gente nova, gente que vai acabar de sair do ventre, para que possam sair e entrar e ver o reino de Deus, do lado de dentro, não do lado de fora. Que o Senhor possa abençoar assim essa palavra, o coração de cada um aqui, e que nos dê uma noite maravilhosa para refletirmos sobre cada uma dessas palavras, no nome santo, precioso e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe.